minha BMW velha finalmente voltou a andar. Depois de mais de um ano parada, depois de mais de 15 mil reais em um swap de câmbio e muitas outras decisões financeiras que fariam um gerente de banco pedir demissão, ela estava funcionando. Então, finalmente, eu fiz a única coisa racional. Levei a Naná para brincar de lado. Porque quando um projeto antigo finalmente para de dar problema, o dono precisa agir rápido, antes que o carro mude de ideia. Só que tinha um detalhe: a Naná não estava boa. Ela só estava boa o suficiente. E essa diferença em BMW velha costuma custar caro. Agosto de 2024. Depois do swap de câmbio manual, eu achei que finalmente tinha virado a página. A Naná não era mais aquela BMW automática cansada. Agora ela era uma BMW E36 328 manual. Ou seja, mais divertida, mais envolvente e mais perigosa para o meu orçamento. Só que logo depois de voltar para casa, ela desenvolveu um problema novo. O motor morria aleatoriamente, do nada, como se a ECU tivesse depressão. E o pior é que eu não estava pronto para aceitar outro problema grande. Eu já tinha gastado demais, esperado demais e me frustrado demais. Então eu fiz o que qualquer dono maduro faria. Eu entrei em negação. Com esse novo problema, eu ainda estava operando no modo negação. Mas não era uma negação comum. Era uma negação técnica. A pior de todas. Porque quando você está em negação técnica, você não pensa, talvez esse carro tenha um problema sério. Você pensa que provavelmente é só um sensor. E essa frase já destruiu mais orçamento do que muito mecânico ruim. Só que naquele momento ela me dava paz, e eu precisava muito de paz. A Naná estava apagando aleatoriamente. Então, toda vez que eu andava com ela, eu tinha a sensação de que esse carro estava prestes a dar muito errado. E foi mais ou menos nessa época que eu desenvolvi o hábito de só dirigir carro velho de manhãzinha cedo. Nesse horário tem menos gente na rua para você passar vergonha. Mas eu ainda tinha um problema para resolver. Então eu comecei a pesquisar. E quando eu digo pesquisar, eu quero dizer entrar em fórum antigo, assistir vídeo gringo, ler comentário de gente que escreve troca o MAF para qualquer sintoma e fingir que aquilo era diagnóstico. Depois de uma breve pesquisa na internet, que durou uns 3 dias seguidos, eu finalmente tinha um plano. A minha suspeita era algum sensor ruim. Podia ser a sonda lambda, podia ser o sensor MAF, podia ser o sensor de posição da borboleta, o famoso TPS, e como eu estava inspirado pela técnica do Cleitinho, que muitas vezes identifica falha no motor desconectando bobinas com o motor em funcionamento, eu decidi fazer algo parecido, só que com sensores. Basicamente eu peguei uma técnica de mecânico raiz, misturei com fórum gringo, adicionei ansiedade e chamei de diagnóstico. A ideia era simples: desconectar um sensor por vez, ligar o motor, deixar funcionando por alguns minutos e ver se o defeito continuava. Se a Naná parasse de apagar, eu teria encontrado o culpado. Ou pelo menos era o que eu tinha na cabeça. Na prática, era um julgamento por eliminação, só que sem juiz, sem perícia e com altíssima chance de condenar o sensor errado. Então, no final de semana seguinte, eu levei a Naná para minha oficina particular, também conhecida como a garagem da casa do meu pai. Cheguei lá, abri o capô e comecei a desconectar sensores. Primeiro um, depois outro, o motor mudava o funcionamento, a marcha lenta oscilava e eu ficava olhando tudo aquilo com uma cara de especialista, mesmo sem ter ideia nenhuma do que estava acontecendo. Mas em algum momento, quando eu desconectei o sensor de posição da borboleta, o problema aparentemente melhorou. A Naná ficou funcionando, não morreu, não fez drama e o mais perigoso, pareceu melhor. Essa é uma das situações mais perigosas na manutenção de carro velho, quando você faz uma gambiarra e ela parece funcionar.
Porque ali nasce uma confiança completamente sem fundamento. E nesse momento eu estava transbordando confiança sem fundamento. E com isso eu declarei que o serviço estava concluído. Não troquei peça, não passei scanner, só desconectei um sensor, vi o carro funcionando e pensei, é isso. Era a terceira vez que eu tinha consertado a Naná sem gastar nada. A primeira foi a junta da tampa de válvulas. A segunda foi o delete do ar quente, que resolveu as fervidas dela. Tudo bem que eu gastei um pouco com torneiro, água de radiador, sanidade mental e alguns anos de expectativa de vida, mas eu preferia dizer que esse gasto era tão pouco que nem contava. E agora, pela terceira vez, eu tinha vencido de novo. A Naná estava funcionando, estava manual, forte, usável e principalmente barata de consertar. Pelo menos naquele dia. E quando um dono de BMW velha começa a pensar que um conserto saiu barato, é porque a cobrança ainda não chegou. Depois desse conserto, eu comecei a me sentir diferente. Porque até então a Naná manual era só uma ideia, um conceito, uma promessa. Ela tinha passado por um swap de câmbio, mas eu ainda não tinha aproveitado o carro de verdade. E isso é uma parte importante desse tipo de doença. Você não gasta uma pequena fortuna em um projeto desses para ficar olhando o carro parado. Você quer justificar a burrice. Você quer dirigir. Quer sentir que valeu a pena. Quer provar para si mesmo que aquele dinheiro não virou só nota fiscal e arrependimento. E naquele momento eu precisava muito dessa prova. A Naná tinha virado manual, os 6 cilindros estava lá, o carro estava andando, o problema de apagar parecia estar controlado e os pneus traseiros já estavam chegando perto do final de sua vida. E isso criou uma tempestade perfeita. Porque quando você tem uma BMW tração traseira, manual, com pneu traseiro meia vida e dono tentando recuperar a autoestima, o próximo passo é previsível. Eu queria jogar a Naná de lado. Eu já tinha feito isso algumas vezes quando ela era automática, mas era diferente. A automática até saía de traseira, só que era meio aleatório. Às vezes vinha, às vezes não vinha, às vezes o câmbio pensava, o motor pensava, eu pensava e quando todo mundo terminava de pensar, a curva já tinha acabado. Agora não. Agora era câmbio manual. Eu tinha embreagem e controle total sobre o carro. Ou pelo menos essa era a teoria. E a teoria automotiva é sempre linda, antes de encontrar o pedal esquerdo. Então em um domingo de manhã, eu acordei cedinho, chamei um amigo para gravar e fomos para a pista do Aeroporto Velho. A ideia era simples. Fazer umas imagens da Naná, brincar um pouco, ver como ela se comportava e talvez produzir um conteúdo visualmente interessante. Porque até aquele momento a saga tinha prejuízo. Tinha oficina, tinha peça velha e fluido vazando, mas faltava um pouco da vibe de blogueirinho. E não tem nada melhor para isso do que uma BMW velha com um dono fingindo que sabe pilotar. Chegando lá, eu já dei uma acelerada na pista, só para mostrar a força G do meu possante. Aquela força G bem característica de carro antigo, pesado e com manutenção bastante questionável. Aí eu falei pro meu amigo descer e começar a filmar. Eu fui andando, engatei a segunda, pisei e girei o volante. E a Naná não fez nada. Ou melhor, fez. Ela obedeceu, virou normal. Saiu normal e parecia um carro de uma pessoa responsável. Então, por alguns segundos eu fiquei sem entender, afinal eu tinha feito tudo certo. Menos uma coisa, eu tinha esquecido que o controle de estabilidade estava ligado. Isso era novidade para mim, porque durante boa parte da minha vida com a Naná, o ASC era só um botão decorativo, um enfeite de painel. Só que o Toshio tinha feito ele voltar a funcionar. E eu ainda não tinha acostumado com a ideia de que uma função original da BMW realmente funcionasse na minha BMW. Então eu parei,
desliguei o controle de estabilidade e tentei de novo. Agora sim, a Naná começou a colaborar. Em algumas tentativas a traseira saía, até de forma bonita. Mas em outros as rodas de trás não saíam. Em outras palavras, cada vez mais ficava muito claro que o problema não era o carro, era a peça entre o banco e o volante. Mas eu não estava disposto a admitir isso, então eu decidi culpar o diferencial aberto e apelar para a primeira marcha. Comecei parado, girei o volante, engatei a primeira, acelerei e soltei a embreagem de uma vez. E agora sim, eu sentia que tinha aprontado o suficiente. De modo geral, o resultado foi decente, em aproximadamente 30% das tentativas, o que, considerando o piloto, já é quase um milagre estatístico. E nesse momento, eu estava feliz. De verdade. Depois de tanto tempo, tanto problema, tanto dinheiro gasto, eu finalmente estava usando a Naná como uma BMW velha deve ser usada, com uma irresponsabilidade moderada e uma câmera ligada. Mas essa felicidade tinha um problema. Ela me fazia esquecer que o carro ainda tinha pendências, e a lista não era pequena. O motor ainda não estava perfeito, a embreagem estava estranha, o radiador estava nas últimas, e o conserto do sensor não era exatamente um conserto, era mais uma trégua. Só que naquele domingo eu não queria pensar nisso. Eu queria ouvir os 6 cilindros, sentir o carro de lado e fingir que finalmente eu tinha vencido. Porque às vezes a pior fase de um projeto não é quando ele quebra, é quando ele funciona o suficiente para você confiar nele de novo. Depois de brincar com a Naná, a gente trocou ideia ali por um tempo e depois que passou um tiozinho pela pista do aeroporto encarando feio, eu decidi ir embora. No caminho, paramos para comer um pastel. Porque depois de uma manhã tentando controlar uma BMW manual com toda a sua pouca habilidade, o corpo exige 2 coisas: gordura saturada e proteína. Até aí, tudo estava indo bem. A Naná tinha andado, tinha brincado, tinha voltado sem apagar, sem ferver e sem vazar nada de novo. Ou pelo menos, nada que eu tivesse percebido. Então eu estava confiante. Confiante demais. E justo nessa hora veio a parte mais humilhante do dia. Não fui errar drift, não foi parecer iniciante. Foi no semáforo. Apesar de ser um cruzamento plano com um semáforo comum, eu deixei a Naná morrer na embreagem. Como se eu tivesse acabado de sair da autoescola. Depois de passar uma manhã inteira tentando fazer drift, eu perdi para uma saída básica. A Naná não afogava mais sozinha. Mas com a minha ajuda, ela ainda conseguia. E aquilo foi importante, porque me mostrou uma coisa que eu ainda não queria admitir. A conversão manual tinha mudado o carro, mas eu ainda estava aprendendo a dirigir a Naná de novo. O carro exigia mais de mim, e agora me lembrava constantemente que além da manutenção atrasada, o segundo maior problema da Naná estava sentado no banco do motorista. Mas tudo bem, fazia parte. Naquele momento parecia que a fase ruim tinha ficado para trás. Só que tinha uma coisa no carro que eu não conseguia ignorar. Apesar do swap ter transformado completamente a Naná, nem tudo eram flores. Eu dizia para mim mesmo que estava tudo certo, que era normal, que era questão de costume. Mas tinha uma coisa me incomodando muito: a embreagem. Ela não parecia uma embreagem normal. E isso é um problema grande quando você acabou de gastar uma pequena fortuna. Para começo de conversa, parecia que ela pegava em 2 pontos diferentes. Não era aquele ponto de acoplamento claro, natural. Parecia que o pedal tinha 2 personalidades.
uma começava a pegar e a outra decidia terminar o serviço. E parecia que cada uma delas moravam em lados diferentes da cidade. Além disso, o carro trepidava bastante na hora de sair. Não era uma trepidação pequena, era uma sensação estranha, como se tivesse algo torto, algo irregular, algo que estivesse prestes a cair por debaixo do carro. Parecia que a embreagem fazia contato, recuava, pensava, depois tentava de novo umas 500 vezes por segundo. Uma conversa diplomática entre disco, platô e volante. Só que em alemão e com ameaça de prejuízo. Para falar a verdade, qualquer carro popular comum parecia ter uma embreagem melhor. E isso doía, porque a Naná não era qualquer carro. Era uma BMW 6 cilindros, manual e tração traseira. O tipo de carro que deveria ter uma conexão mecânica bonita. Mas na prática, a saída parecia um Uno de firma depois de mais de 500 mil quilômetros. Só que com peça bem mais cara. E o pior é que eu sabia exatamente quem era o culpado. Eu mesmo. O Toshio tinha avisado. A embreagem remanufaturada era mais barata, mas havia o risco de não ficar perfeito. E naquele momento eu aprendi uma coisa importante. Quando alguém fala risco de não ficar perfeito, o cérebro otimista entende. Vai ficar quase perfeito. Só que o carro velho, ele escuta aquilo e diz pra você: vou te ensinar uma lição. Eu não imaginava que a imperfeição viria com tanta personalidade. A embreagem funcionava, o carro andava, o swap tecnicamente tinha dado certo, mas a experiência ainda não estava redonda. E isso começou a me incomodar, porque eu tinha gasto muito dinheiro com esse swap. E depois de tudo isso, eu não queria um carro que só funcionasse, eu queria um carro bom. Só que existe uma distância grande entre funcionar e ficar bom. O lado bom, se é que dá para chamar assim, é que a embreagem remanufaturada tende a durar menos. Então, teoricamente, eu não estaria tão longe da hora de trocar de novo. Essa foi uma das frases mais tristes que eu já usei para tentar me acalmar. Pelo menos vai estragar logo. Mas apesar disso, eu decidi ser prudente. O radiador ainda estava no fim de sua vida. A embreagem precisava ser conservada. E a oficina do Cleitinho era mais perto da casa do meu pai do que da minha. Então eu tomei uma decisão. Deixei a Naná na garagem do meu pai. De novo. Apesar dela estar funcionando, isso já dizia muita coisa. Porque quando você deixa um carro funcionando parado, por medo dele parar de funcionar, é porque a relação já não está mais saudável. Mas naquele momento eu achei que estava sendo racional. Eu estava protegendo o carro. E talvez protegendo a mim mesmo. Só que carro velho parado não significa problema resolvido. Significa problema esperando a próxima oportunidade. Um belo dia, eu estava trabalhando, tranquilo. Ou pelo menos tentando. E recebi uma mensagem do meu pai. Era uma foto. Isso já me deixou em alerta. Como eu já contei em outro episódio, meu pai normalmente se comunica por joinha. Se ele manda uma foto é porque alguma coisa aconteceu. E como a Naná estava na garagem dele, a minha cabeça foi imediatamente para o pior cenário. Vazamento de alguma coisa, bateria morta, pneu murcho, cheiro de gasolina. O tipo de coisa que já aconteceu antes da saga. Então eu abri a mensagem como quem está abrindo o resultado de um exame. Só que graças a Deus não era uma foto da Naná vazando em algum lugar novo. O que já era uma vitória, né? Só que o problema era outro. E de certa forma, era maior. Meu pai tinha mandado uma imagem de uma reportagem. Uma reportagem sobre rachadores, drift, barulho, reclamação de moradores e movimentação na região da pista do aeroporto. Exatamente onde eu tinha ido brincar com a Naná. Nessa hora eu tive duas reações. A primeira foi alívio, porque a Naná não apareceu na reportagem. E a segunda foi decepção, porque no fundo eu queria que ela tivesse aparecido. Esse é o tipo de contradição que define dono de carro velho com canal no YouTube.
Você não quer problema, mas se o problema vier com uma imagem boa, você até considera. Aparentemente eu não era a única pessoa prestando atenção naquela pista. Os moradores das redondezas também estavam, só que por motivos diferentes. Eu estava feliz porque minha BMW velha estava finalmente andando. E eles estavam infelizes porque a minha BMW velha estava finalmente andando. São perspectivas. O lado bom é que não foi a Naná que virou o personagem da reportagem. E o lado ruim é que eu senti que perdi uma oportunidade narrativa. Eu literalmente teria me sentido dentro de um filme. Ou pelo menos, dentro de uma série do YouTube de gosto duvidoso. Mas aquela reportagem também serviu como um lembrete. A fase da empolgação estava começando a invadir a realidade. A Naná voltou a andar, eu fui brincar, a embreagem estava estranha, o carro ainda tinha problemas e agora até o lugar onde eu queria usar o carro estava virando pauta de jornal. Era como se o universo estivesse me dizendo: calma, gafanhoto. E naturalmente eu ignorei, porque até ali, apesar da lista de manutenções a fazer, eu tinha vencido. O swap fez a Naná voltar a andar. O carro funcionava. O problema de apagar parecia controlado. Eu tinha brincado de lado e na minha cabeça a saga estava entrando em uma fase boa. Só que a Naná ainda não tinha terminado de me explicar qual era o tamanho real do problema. Até esse momento, a história que eu queria contar era muito simples. A Naná tinha voltado, o swap tinha dado certo, o carro estava manual e eu finalmente podia usar a BMW do jeito que eu sempre imaginei. Só que tinha uma coisa estranha. Toda vez que eu pegava ela para dirigir, eu tinha a mesmíssima sensação que eu tive no dia em que ela ferveu na festa da firma. Como se uma força maior estivesse sussurrando no meu ouvido de uma forma bem agressiva de que esse carro não está bom. Era uma sensação de desastre iminente, danger close, e eu não sabia explicar o motivo, ainda. Eu só sabia que aquela sensação não vinha do nada. E no próximo episódio eu finalmente parei de tentar adivinhar e fui atrás de uma resposta. Uma resposta que eu não queria aceitar e que ia derrubar o sonho por completo. Caralho.